Em 3 momentos diferentes, Deus assumiu o controle da batalha. O primeiro deles foi durante o grito do exército de Josué. A responsabilidade de guiar os israelitas à terra prometida recaiu sobre Josué após a morte de Moisés, o servo fiel de Deus. Moisés, antes de sua partida, impôs suas mãos sobre Josué, transmitindo-lhe sabedoria e coragem. Em um momento decisivo, enquanto acampavam às margens de Jericó, Deus falou a Josué, dando-lhe uma missão inusitada. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, era considerada inexpugnável. Suas 2 muralhas gigantescas, separadas por 15 pés, eram guardadas por soldados e vigias. A simples ideia de conquistá-la parecia um sonho distante, mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha outros planos. A conquista de Jericó era estratégica. Se caísse, o caminho estaria aberto para dominar toda Canaã. Enquanto os conselheiros militares de Josué debatiam táticas e estratégias, Deus revelou um plano singular, mostrando que sua estratégia estava além da compreensão humana. A cidade estava em alerta máximo, fechada e vigiada, mas Deus disse a Josué: "Vê, entregou-lhe Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Durante 6 dias, vocês marcharão na volta da cidade, e no 7º dia, ao som das trombetas e do grande grito do povo, as muralhas cairão." Josué 6, versículos 1 a 5. Em uma guerra, o silêncio e a surpresa são essenciais, mas Deus instruiu Josué a fazer o oposto, marchar, tocar trombetas e gritar. Isso parecia insensato, mas Josué obedeceu. A cidade de Jericó, com seus pecados e iniquidades, estava sob o julgamento divino. Deus ofereceu a eles uma chance de redenção, mas eles recusaram. Josué e os israelitas, com fé inabalável, seguiram as instruções divinas. Como prometido, ao final do 7º dia, as imponentes muralhas de Jericó caíram. Esta vitória não foi apenas uma conquista militar, mas uma demonstração de poder e da fidelidade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós e nos dá a vitória. A conquista de Jericó é uma lembrança de que, mesmo diante do impossível, Deus tem um plano. O mundo, com suas tentativas e desafios, é muitas vezes comparado a Jericó, mas, assim como os israelenses venceram Jericó com a ajuda divina, nós também podemos triunfar sobre os desafios da vida com a ajuda de Deus. Deus revela seus planos àqueles que o buscam e obedecem. A história de Jericó é uma lição de fé, aprovação e confiança no plano divino. Muitos podem questionar o método incomum de Deus em Jericó, mas talvez ele quisesse testar a obediência dos israelitas, mostrando-lhes que a vitória vem da fé e não da força. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos coloca diante do impossível para nos mostrar que, com Ele, todas as coisas são possíveis. O segundo grande momento em que Deus assumiu o controle da batalha foi durante o louvor de Josafá e seu exército. Josafá, rei de Judá, enfrentou um desafio monumental, de exércitos massivos de Moabe, Amon e Edom, juntamente com seus aliados, reuniram-se para atacar Judá. A magnitude dessa coalizão foi tão avassaladora que causou grande temor em Josafá e em seu povo. Judá, composto por apenas 2 tribos, estava prestes a enfrentar 3 poderosos exércitos. Em sua angústia, Josafá e seu povo buscaram a Deus, sabendo que, humanamente falando, estavam em desvantagens. Eles clamaram a Deus, pedindo-lhe uma intervenção divina. Mensageiros trouxeram notícias alarmantes ao rei: um exército colossal de Edom estava avançando, já tendo capturado Hazazon Tamar, também conhecido como Engedi. Diante dessa ameaça iminente, Josafá, em sua sabedoria e fé, buscou orientação divina. O povo de Judá, em um ato de humildade e devoção, jejuou e se reuniu em Jerusalém, buscando a face de Deus. Josafá, em uma demonstração de liderança e fé, orou fervorosamente, registrando a soberania e o poder de Deus sobre todas as nações. 2 Crônicas 20, versículos 1 a 6. Em resposta à sua súplica, Deus enviou uma mensagem através de um de seus servos, assegurando ao povo que a batalha era do Senhor. Inspirado por essa revelação, Josafá fez algo extraordinário. Dele especificou um coral para marchar à frente do exército, louvando e adorando a Deus.
A estratégia pode parecer estranha aos olhos humanos, mas Josafá compreende um princípio espiritual profundo: Deus habita nas adorações de seu povo. Assim, ao som de louvores e adorações, algo milagroso aconteceu. Deus lançou confusão entre os exércitos inimigos. Os amonitas e moabitas voltaram-se contra os edomitas, destruindo-os completamente, e depois, em um frenesi de confusão, voltaram-se uns contra os outros. 2 Crônicas 20, versículos 21 e 22. O louvor trouxe a presença de Deus ao campo de batalha, garantindo uma vitória esmagadora para Josafá e Judá. Esta história nos ensina que, mesmo quando as declarações parecem desfavoráveis, o louvor tem o poder de mover a mão de Deus. O louvor não é apenas uma arma espiritual, mas também um mandamento divino. Deus, em sua infinita paciência, merece todo espírito e louvor em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou solicitadas. Somos chamados a louvar. Muitos personagens bíblicos eram pessoas de louvor e espírito, pois reconheciam que Deus era maior do que qualquer circunstância. O louvor não só atrai a presença de Deus, mas também nos lembra de sua grandeza e fidelidade. Mas eu cantarei sobre o teu poder, e de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu refúgio, uma torre de proteção contra o inimigo. Ó Salmo 59, versículo 16. Esta passagem nos lembra que, no meio das vidas, o louvor é nossa resposta, nossa arma é nosso refúgio. Quando experimentamos as maravilhas de Deus, nossa resposta natural deve ser de louvor e gratidão. Assim como Josafá e o povo de Judá louvaram a Deus antes e depois da vitória, somos chamados a fazer o mesmo, confirmando que Deus habita em meio aos louvores de seu povo. O louvor e a inspiração criam uma atmosfera onde Deus habita. É em meio a essa atmosfera de louvor que experimentamos a presença divina de forma mais intensa. O céu é descrito como um lugar de alegria e regozijo constante, onde os 24 nascidos estão continuamente em espírito diante do trono de Deus. Uma vida repleta de desafios e encruzilhadas. Em muitos momentos, somos confrontados com situações além do nosso controle. No entanto, quando temos a chave do louvor, podemos ter certeza da vitória que nos espera. O terceiro grande momento em que Deus assumiu o controle da batalha foi quando Gideão e seu exército, com trombetas e lanternas, alcançaram uma vitória impressionante contra os midianitas. Os midianitas eram opressores de Israel, mas Deus gritou Gideão, um homem que inicialmente duvidava de sua própria capacidade. Mesmo com um exército de 32.000 homens, Gideão estava em desvantagem numérica. Em vez de permitir que Gideão aumentasse seu exército, Deus instruiu que ele reduzisse suas fileiras para meros 300 homens. A mensagem era clara: a vitória viria de Deus, não do número de soldados. Através de um processo divino, o exército de Gideão foi limitado a 300 homens. Agora, as chances ainda eram mais desfavoráveis, mas isso era exatamente o que Deus queria, uma situação onde a vitória só poderia ser atribuída a ele. Com apenas 300 homens, Gideão foi preso como testemunha do poder de Deus em ação. Mesmo com medo, Gideão foi encorajado por Deus através de um sonho. Este sonho reafirmou a promessa de vitória. Deus, em sua infinita sabedoria, deu a Gideão uma estratégia divina. Ele dividiu os 300 homens em 3 grupos, equipando cada um com trombetas e lanternas. A estratégia parecia incomum, mas Gideão confiou em Deus. Assim, ao sinal de Gideão, os 300 homens soaram suas trombetas e quebraram as lanternas, criando uma cena de caos e confusão entre os midianitas. O que parecia impossível tornou-se uma vitória retumbante para Israel. A história de Gideão nos ensina que, quando confiamos em Deus e seguimos sua orientação, Ele pode usar até mesmo as situações mais desfavoráveis para trazer vitória. Porque Deus escolheu o que é loucura para o mundo para envergonhar as seguranças, e escolheu o que é fraco para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1, versículos 27. Assim, cada vez que nos encontramos diante de desafios aparentemente insuperáveis, somos lembrados de que, com Deus ao nosso lado, todas as coisas são possíveis. Assim, ao som das trombetas e ao estilhaçar das lanternas, Gideão e seus homens proclamaram a espada do Senhor e de Gideão.
Este não foi apenas um grito de guerra, mas uma declaração de fé. Eles estavam confirmando que a batalha passou ao Senhor e que estavam simplesmente seguindo o seu comando. Com trombetas e lanternas em mãos, os 300 homens de Gideão causaram pânico entre os midianitas. A estratégia divina, embora incomum, provou ser eficaz. Os midianitas, confusos e temerosos, fugiram em desordem. Juízes 7, versículos 16 a 20. Esta vitória não foi apenas uma libertação militar, mas também uma libertação espiritual. Rompeu o jugo da opressão e reafirmou a soberania de Deus sobre seu povo. A lista de heróis da fé em Hebreus 11 destaca Gideão como um dos que, através da fé, conquistaram reinos e realizaram justiça. A ocorrência de Gideão ao ouvir o sonho no acampamento foi imediata. Ele adorou a Deus. Este entusiasmo não foi apenas um ato de gratidão, mas também um reconhecimento da presença e direção divinas. A história de Gideão nos ensina várias lições espirituais. Primeiro, a trombeta, que simboliza nosso testemunho. A ânfora de barro, que representa nossa fragilidade humana, e a tocha acesa, que simboliza a luz de Cristo em nós. Estes três elementos juntos formam uma poderosa arma espiritual. Em nossa jornada espiritual, enfrentamos batalhas diárias. No entanto, as armas que usamos não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Vitória não está na força ou número, mas na obediência e confiança em Deus, como Paulo escreve em 1 Coríntios 1, versículos 27 a 29, escolhe o fraco e o tolo para confundir os sábios e o forte, para que ninguém possa se vangloriar diante dele. A batalha do crente é principalmente na mente. O inimigo tenta nos desviar com pensamentos e dúvidas. No entanto, armados com a palavra de Deus, podemos resistir e vencer. A história de Gideão e seus 300 homens é uma resposta clara à pergunta: o que Deus pode fazer com poucos que estão totalmente comprometidos com Ele? A resposta é muito mais do que podemos imaginar. Em nossa cultura atual, onde muitos se afastam de Deus, pode parecer que estamos em desvantagem. No entanto, a história de Gideão nos lembra que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Ó grande soberano, em meio às tempestades e desafios da vida, que podemos sempre lembrar das histórias de fé e vitória, como a de Gideão. Que elas sirvam como olhos de esperança. Iluminem o nosso caminho e nos lembrem de que, com a sua grandiosa proteção, todas as coisas são possíveis. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a confiar em nossa própria força e sabedoria, ajude-nos a colocar nossa fé e confiança na sua grandeza. Que possamos ser como os 300 homens de Gideão, corajosos e destemidos, não por nossa própria força, mas porque sabemos que o universo está conosco. Que cada dia, ao enfrentarmos os gigantes em nossas vidas, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Que o som do nosso espírito, da nossa fé e da nossa confiança no infinito possa ecoar mais alto do que qualquer medo ou dúvida. Ensina-nos, ó magnífico soberano, a ver além das situações, a olhar além dos desafios e a enxergar a tua mão poderosa trabalhando em nosso favor. Que assim como Gideão e seu exército, esperamos testemunhar a tua glória e proclamar a tua vitória em todas as áreas de nossas vidas. E ao final de cada batalha, que nosso coração transborde de confiança, confirmando que toda vitória vem do cosmos. Que nossa resposta em meio à alegria e ao intervalo seja sempre de louvor e entusiasmo ao grande universo. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, ajude-nos a manter nosso foco no infinito, a buscar sua luz diariamente e nos alimentar de sua sabedoria. Que esperamos ser sal e luz, influenciando com certeza aqueles ao nosso redor e apontando-os para o amor e a salvação encontrada na vastidão do cosmos. Agradecemos por cada lição, cada desafio e cada vitória, pois sabemos que através deles estamos sendo moldados à imagem do universo e aperfeiçoados em sua graça. Amém.